Professor, o que o senhor achou das questões de história em termos de qualidade e também na distribuição dos conteúdos que foram abordados? Olha, naquela situação que a FUVEST vem estabelecendo há algum tempo, um ano mais questões de história do Brasil, outro ano mais história geral, esse ano pendeu a bandeja para o lado da história geral, mais questões de história geral. E assim, algumas ausências, por exemplo, em uma questão envolvendo a Idade Média, já apareceu a Antiguidade, a Idade Moderna e Contemporânea apareceu, algumas questões um pouco mais atuais, até ligando à África contemporânea, ou mesmo ali o período da Guerra Fria, né? Então, alguma coisa assim. Parte do período já da história do Brasil, colônia presente, república levemente presente ali, com a questão do comecinho da República Velha, e ausência de uma coisa mais detalhada de Era Vargas, ditadura militar, redemocratização. Então aqui a gente já pode cantar uma bola para uma possível orientação para a segunda fase, né? Legal. Então acho que assim, de um modo geral, questões interpretativas, talvez duas questões que envolvesse ali um conhecimento um pouquinho mais detalhado, mas tudo relacionando à interpretação de texto. Então o aluno o que a FUVEST estava avaliando ali era buscar essa questão da leitura, a questão da interpretação e, enfim, sem nenhuma imagem, sem nada de relacionado com filosofia ou com sociologia. Então se destoa uma abordagem que via sendo apontada em NIM, Unicamp, Unesp. Então uma cara de uma prova bem diferente das demais que a gente já viu nesse mês de novembro. A professora Patrícia mandou uma dúvida pelo Twitter e falou assim, como se preparar para a segunda fase na parte de história? O senhor já deu algumas dicas ali, né? De coisas que ficaram de fora, período da Era Vargas e tal. Que outros assuntos e de que maneira se preparar para a história, assim, além dos assuntos? Olha, acho que sim, a principal questão que envolve a segunda fase é a redação. Então, o que a gente espera do candidato que ao longo da sua preparação aí do ano, ele tenha feito vários tipos de redação e respondido questões dissertativas. A questão dissertativa ela é uma mini redação. Então, o que vai ser avaliado não é a quantidade de informação, né? Tem muito aluno que fala assim, poxa, professor, se eu escrever 10 linhas, eu vou ganhar mais nota? Não, você pode escrever 10 linhas cheias de informações imprecisas e não vai conseguir nota. Então, treinar a escrita. Treinar a escrita envolve também aquela questão da concisão. Você tem um espaço pequeno, são 10, 12 centímetros, que não dá para escrever muita coisa. Então, concisão, objetividade. A questão está falando sobre a monarquia francesa no absolutismo. Não precisa voltar na Idade Média. Vai direto ao assunto. E resposta, seguindo o comando da questão. É para citar 2 exemplos? Cite 2. Cite e justifique, citar e justificar os 2. Analise, então faça uma leitura sobre o que está sendo proposto ali. Retire do texto, segundo o texto, de acordo com o autor, 2 pontos, abre aspas. São pequenos mecanismos que valorizam o quê? O que o corretor vai observar? Que o aluno, o candidato, ele leu a questão, entendeu o que está sendo perguntado, está interagindo com o texto, está tomando ali o conhecimento dado na questão ou aquilo que ele estudou e construindo a sua resposta. Então, acho que isso serve para todo mundo, tanto para quem vai para as humanas, exatas, biológicas. E quanto aos assuntos, assim, em história, ver o que não caiu na primeira fase, já serve de orientação. Dar uma olhada também, assim, não ficar muito preso a detalhes, não precisa colocar um montaréu de informações, datas, nomes, tal, não sei o que. Tem coisa que o essencial é o conceito. Uma boa argumentação, com começo, com meio e com fim, e base conceitual, é uma questão respondida, às vezes, com 3 linhas. Então, se o candidato conseguir chegar nessa... Só que, assim, requer um certo treino. Tudo bem falar assim, poxa, se pegar alguém mais, assim, puta, eu não estava pensando nisso, não consegui agora... Ainda tem um tempinho? É curto. Se a pessoa tiver uma programação melhor, assim, disciplinada, talvez ela consiga superar algumas dificuldades. Mas o ideal é estar fazendo desde o começo do ano esse processo. Porque é uma prova que exige um raciocínio que o examinador vai querer ali, é um raciocínio muito bem organizado e uma reflexão. Acima de qualquer coisa, uma reflexão. Não é mais o domínio factual, detalhista, mas assim uma reflexão, e história
entender causas, consequências, o processo, a visão processual da história. Não é mais aquela coisa de saber nome de rei, nome de batalha, Isso conquista, isso ficou para o passado.